O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe observaremos os movimentos das peças do sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio, com destaque para a retirada australiana do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Coluna aberta. A Austrália reverte reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. A ministra de Relações Exteriores, da Austrália, do novo governo trabalhista do Anthony Albanese, a Penny Wong, soltou um comunicado afirmando que o governo revogava o reconhecimento de Jerusalém Ocidental como capital de Israel, afirmando que esse reconhecimento, o status da cidade, deve ser resolvido como parte de negociações bilaterais entre Israel e o povo palestino e não por decisões unilaterais de outros governos. E que o governo australiano não apoiará nenhum enfoque que solape essa perspectiva. E o documento, divulgado para a imprensa, pela Penny Wong, ele é bastante incisivo, porque diz que a embaixada australiana será sempre e continuará em Tel Aviv, de que a Austrália está comprometida com a solução de 2 estados, de que o país foi um dos primeiros a reconhecer o Estado de Israel, bem como prover suporte humanitário para o povo palestino desde 1951, e no final acusa o ex-primeiro-ministro Scott Morrison de ter brincado de política. Pois é, e vamos fazer uma breve recapitulação, especialmente para os nossos ouvintes recentes, do que se trata a questão de Jerusalém. Lembrando que lá no final de 2015, a gente fez um especial aqui no Xadrez Herbal, o primeiro especial do Xadrez Herbal, sobre a questão de Jerusalém, com um representante de cada uma das 3 religiões em relação à cidade de Jerusalém. Inclusive o representante judeu, digamos assim, foi o nosso querido Daniel Dweck, que a gente vira e mexe cita aqui no programa. A cidade de Jerusalém tem uma importância histórica e cultural para as 3 grandes religiões monoteístas do mundo, e pela partição da Palestina, que daqui a pouco vai fazer aniversário de 75 anos, inclusive, Jerusalém não seria de ninguém. Jerusalém foi declarada como um corpus separatum no direito internacional. Ou seja, ela não seria nem do Estado judeu, nem do Estado árabe que estavam sendo criados na partição da Palestina em 1947. Tá? O que acontece é que, logo com a partição, nós temos a guerra, que os israelenses chamam de guerra de independência, e Jerusalém, então, ela se torna um campo de batalha e ela é ocupada. Tá? A divisão de Jerusalém Ocidental com Jerusalém Oriental, inclusive, começa nessa ocasião. Ela vai ser metade ocupada por tropas israelenses, metade ocupadas por tropas jordanianas. Os israelenses unificam a cidade sob sua posse com a Guerra dos 6 Dias, em 1967, e depois nós temos a questão do status quo, com a custódia dos locais sagrados da cidade. Temos ali as negociações de paz, os acordos de Oslo, que estabeleceriam ali a divisão da cidade, Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental. Existe a proposta atual, feita por alguns atores, de que Jerusalém Oriental seria então a capital de um Estado palestino, que hoje é em Ramallah. E nós temos a Lei de Jerusalém, que foi aprovada no Knesset, o parlamento israelense, na década de 1980, que declara Jerusalém como una, indivisível e a capital de Israel, a capital histórica de Israel. Então, assim, esse é um brevíssimo resumo, da questão do direito. Tá? Então, pelo direito, a maioria dos países não reconhece Jerusalém como capital de Israel, porque, pelo direito internacional, Jerusalém seria um corpo separado.
Isso começou a mudar especialmente quando o Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos, transfere a embaixada do seu país para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, que é onde está o Knesset, onde está o parlamento, inclusive. Não foi o primeiro país a fazer isso. A gloriosa República de Vanuatu é um dos países que já tinha feito isso antes. E o ponto aqui é, o governo do Morrison, como o Matias citou, ele reconheceu Jerusalém como capital de Israel por pressão do governo Donald Trump para agradar o seu aliado. Principalmente foi isso. A decisão tomada pelo Donald Trump foi uma decisão tomada por diversos motivos, alguns deles ideológicos, e um deles muito forte é uma questão que é discutida inclusive nesse especial do Xadrez Herbal, que é a questão de que, para alguns cristãos, especialmente evangélicos adeptos do milenarismo, Jerusalém ser de Israel, que eles, né, confundem o Estado de Israel atual com o Reino de Israel bíblico, quando eu digo confunda é no sentido teológico, tá? Jerusalém ser de Israel seria um passo necessário para o retorno do Messias. Ou seja, uma pressão por motivos teológicos e escatológicos, tá? Ligados à salvação da humanidade, fim do mundo, todo esse tipo de coisa. E isso tem um grande impacto com a ascensão do teleevangelismo, né? E até pensando também no contexto da Guerra Fria, é um ponto de inflexão também ideológico, né? E no qual a Penny Wong até coloca no documento de que foi baixo o governo trabalhista do Ben Chifrey que a Austrália reconheceu Israel como um Estado independente. E a gente sempre retoma essa discussão do papel da União Soviética também para a implementação do Estado de Israel, de que as primeiras décadas de Israel foram sob governos de esquerda, né? Sim. E que acabam mudando justamente porque os conservadores acabaram encampando essa pauta também, sobretudo, né, no universo cristão pentecostal estadunidense. Então, assim, nós temos a questão do direito internacional, temos uma questão ideológica, teológica, religiosa, e aí nós temos a discussão política, né? Que, por exemplo, um argumento trazido muitas vezes por Israel é que os países devem ter o direito de nomear suas capitais, dizerem quais são suas capitais. Então Israel teria o direito de dizer que Jerusalém é sua capital, que é onde está o parlamento, inclusive. Aí nós vamos ter toda a questão da aliança entre Estados Unidos e Israel, né? Esse que é um ator de peso. E é curioso também como a lógica opera ao contrário nessa disputa ideológica, né? Já que a causa palestina ela acaba sendo abraçada, né, pela esquerda terceiro-mundista, mas na Europa, por exemplo, são setores de extrema-direita, né, justamente pensando, né, naquelas teorias da conspiração de que os judeus que dominam o mundo, enfim. Então tem essas contradições também dentro desse debate, né? Tem gente que até acredita em protocolo sábio do Sião até hoje, né? Então, e aí você lembrou muito da questão da Palestina, por quê? Porque o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel seria uma maneira de minar justamente a solução de dois estados, já que a solução dos estados prevê uma solução negociada para isso, que é o que a Penny Wong justamente mencionou no seu documento. Então, o histórico, digamos assim, o background dessa decisão, para usar um anglicismo, ficar bem babaca, né? Bem linguagem corporativa, né? Todo respeito aos nossos amigos da Faria Lima aí, é esse. Então, o caso australiano é muito curioso agora, por quê? Porque dentre os países que reconheceram Jerusalém como capital de Israel, na esteira do governo Donald Trump, lembrando que especulava-se até que o Brasil poderia fazer isso, né? E a gente comentou isso aqui na época, né? Que seria uma questão ruim para o Brasil, porque certamente enfrentaria uma reação de países árabes, na qual o Brasil tem uma importante ligação comercial, e também a forte presença cultural, né, da comunidade árabe brasileira. Enfim, dos países que reconheceram Jerusalém como capital de Israel na esteira do governo Donald Trump, a Austrália se torna agora o primeiro a mudar sua posição.
o governo australiano, esse governo australiano, então, ele transmite a ideia de que, olha, essa foi uma decisão que não atenderia aos interesses do Estado australiano, que era uma decisão de governo de acordo com uma pauta ideológica. Indo na contramão da política internacional do Estado australiano. Porque justamente no documento da Penny Wong, ela mostra a tradição diplomática australiana nesse conflito. E aí o governo de Israel, né, o primeiro-ministro... Que até é uma posição de neutralidade. Sim. E o governo de Israel, né, pelo primeiro-ministro Yair Lapid, disse que a única coisa que podemos esperar é que o governo australiano administre outras questões com mais seriedade e profissionalismo e... o governo de Israel convocou o embaixador australiano no país para declarações. Enquanto isso, o governo palestino, do Mahmoud Abbas, né, saudou a decisão da Austrália no que diz respeito a Jerusalém e seu apelo por uma solução de 2 estados. E sua garantia de que a futura soberania de Jerusalém depende de uma solução permanente. Então, esse é o resumo do imbróglio, tá? E... aí, hoje, né, hoje dia 20, né, eu vou ficar falando hoje dia 20, embora já seja dia 21, né, a Penny Wong disse que a decisão era necessária, que a decisão era justa, tá, porém ela lamentou o timing do anúncio, tá, por quê? Parte da comunidade judaica australiana ficou ofendida, né, já que o anúncio da decisão veio na véspera de uma data importante no calendário judaico e consideraram então esse timing um pouco ofensivo, né, digamos assim. E, inclusive, a oposição australiana disse que o Anthony Albanese, o premier australiano, deveria ligar para o Yair Lapid para pedir desculpas, né, pelo amadorismo, né, suposto amadorismo, né, que ligado a esse tema. Então é importante deixar claro que hoje a Penny Wong lamentou o timing da decisão devido a essa data do calendário judaico, tá? Porém que ela manteve, né, a decisão, ela mantém a necessidade da decisão. E novamente, no documento ela também cita a importância da comunidade judaico-australiana. E só para especificar, né, a data é o Shemini Atzeret, tá, que vem alguns dias depois do Yom Kippur, né, o Yom Kippur que foi no dia 5 de outubro. Né, inclusive, a guerra de 1973 em Israel é chamada de Guerra do Yom Kippur, enquanto os países árabes chamam de Guerra de Outubro, né? Então, essa acabou sendo a principal notícia, né? E vamos ver como isso vai repercutir. Inclusive, lembrando, né, que temos eleições em Israel daqui a alguns dias. Já no Líbano, né, infelizmente, o surto de cólera continua se espalhando, tá? E segundo as autoridades do país, pelo menos 169 casos confirmados existem de cólera no Líbano, com risco, inclusive, desses casos se espalharem pela Síria. Do Líbano, nós vamos rapidamente para o Iraque, tá? Já que um porta-voz do clérigo, o Muqtada al-Sadr, disse que os sadristas não reconhecem o novo governo, né, empossado pelo parlamento iraquiano, a gente comentou disso no programa passado, e que esse governo é um governo que será submetido às milícias estrangeiras no país, né? Por quê? Ele está se referindo ao quê? Né? Porque o novo premier, o al-Sudani, ele é um xiita que é ligado a grupos armados supostamente, né? Supostamente, não sei de nada, né? Supostamente ligados ao Irã. Tá? Então o al-Sadr, que também é xiita, está dizendo que ele não reconhece esse governo, que será um governo que vai oficializar então a influência iraniana dentro do Iraque. Do Iraque, nós vamos para a Arábia Saudita, já que o país condenou um cidadão dos Estados Unidos, chamado Saad Ibrahim Al-Mahdi, que é nascido na Arábia Saudita, porém tem dupla nacionalidade, também tem nacionalidade dos Estados Unidos. Ele foi condenado a 16 anos de prisão,
tá? Aí você pensa, né? Pô, 16 anos de cana foi um crime pesado, né? Ele publicou 14 tweets. Terrorista. Pois é, ele publicou ou retweetou 14, né? Ele, somando tweets dele e retweets 14 vezes, criticando o governo saudita. Xingou muito no Twitter. Ou então retweetando ativistas, especialmente em relação à questão do Jamal Khashoggi. Ele que reside na Flórida, tá? E aí ele foi para Riad por motivos pessoais, para uma viagem de 2 semanas, pisou no aeroporto, foi preso e agora foi condenado a 16 anos de cana por 14 tweets. Vi dizer que o governo dos Estados Unidos é muito preocupado em exportar a democracia e os direitos humanos. Menos no caso da Arábia Saudita. Da Arábia Se bem Saudita... que a gente vai falar depois sobre isso, né? Da Arábia Saudita a gente cruza o Golfo Pérsico e vamos até o Irã, né, com algumas das últimas notícias ligadas aos protestos no país, começando pelo que aconteceu no último dia 15 de outubro. Teve imagens, inclusive, que viralizaram, circularam bastante, né, do incêndio na prisão de Evin, né, ou Evin, que é uma prisão que fica em Teherã e que é muito utilizada para prisioneiros políticos. É uma prisão que era utilizada, inclusive, desde os tempos do Shah, desde os tempos da monarquia, tá? E é uma prisão, repito, normalmente para presos políticos, intelectuais, estudantes, e muitos dos jovens estudantes que estavam se manifestando contra o governo iraniano atualmente, né, no contexto dos protestos da Mahsa Amini ou, né, da Gina Amini, estavam detidos lá. Então nós tivemos um grande incêndio que deixou pelo menos 8 pessoas mortas e 57 pessoas feridas, de acordo com as fontes do governo. Tá? De acordo, são os números oficiais, de 8 pessoas mortas e 57 pessoas feridas. Tá? Também foram ouvidos, né, supostamente disparos, teriam ouvido tumultos, enfim, gente que testemunhou que foram ouvidos gritos de morte ao Khamenei, mas enfim, é o tipo de coisa que é muito difícil você precisar ali. Ainda não está claro, né, o início da prisão, o início do incêndio, porque tanto existe uma hipótese de que o incêndio começou em algumas oficinas da prisão. A Al Jazeera, por sua vez, disse que o incêndio teria começado com coquetéis molotovs sendo jogados dentro da prisão. Depois, fontes ligadas à oposição iraniana falaram de explosões devido a um confronto entre policiais e prisioneiros dentro da prisão, incluindo ali com disparos e tal. Ou seja, tem trocentas versões diferentes nesse momento e não existe ainda uma conclusão, pelo menos uma conclusão oficial. Tá? Depois, houve também um anúncio de que as 8 pessoas mortas, os 8 prisioneiros mortos, eram presos por crimes comuns, não seriam prisioneiros políticos. Tá? Porque também existiria suspeita ali de eventual queima de arquivo, enfim, coisas do tipo. Então, continua uma incógnita, na verdade. Tá? A gente está relatando o que aconteceu, mas não tem nenhuma resposta ainda. Depois, no dia 17 de outubro, tá, o governo iraniano afirmou que os protestos continuam devido a interesses de grupos externos interessados na instabilidade, inclusive de grupos ligados a países próximos, ou seja, né, um comentário de que os curdos estariam interessados nos protestos. Depois, a União Europeia afirmou sanções contra integrantes da Guarda Revolucionária e principalmente contra integrantes da Polícia dos Costumes, né, da Polícia da Moral, né, que é o estopim de todos esses protestos. Tá? Se você é um ouvinte mais recente, se você é um ouvinte, né, começou a ouvir o programa agora, tal, a gente explicou um pouco o contexto dos protestos no Irã no programa de número 310, tá? Também, e aí pra gente fechar o Irã, meu caro Matias, um episódio curioso, interessante, né? Eu e você, a gente sempre tenta trazer o esporte como símbolo de movimentos sociais, como termômetro social. E o que aconteceu?
uma atleta iraniana chamada Elnaz Rekabi. Ela estava em Seul, tá? Ela é uma atleta da escalada, e ela estava disputando em Seul o Campeonato Asiático de Escalada. E ela foi até as finais, né? Ela passou lá das etapas preliminares, e as finais transmitidas pela televisão, e ela disputou com o cabelo à mostra, né? O cabelo completamente à mostra, ela amarrou o cabelo, mas o cabelo completamente à mostra. Ela tem 240 mil seguidores no Instagram e inicialmente recebeu muito apoio, muitas mensagens de apoio, repercutiu muito, que seria uma demonstração dela, né, de apoio às manifestações, já que as manifestações ligadas à morte da Mahsa Amini envolvem muito, né, as mulheres tirarem o hijab, já que a Mahsa Amini foi morta, né, por supostamente não usar de maneira apropriada o hijab. A gente viu cenas de mulheres cortando os cabelos publicamente, né? Então, ela ter disputado, né, o campeonato asiático de escalada com cabelo à mostra seria, então, uma demonstração de apoio às manifestações. Depois, ela pediu desculpas pelas preocupações que ela possa ter causado e dizendo que a cobertura do cabelo dela, né, de um modelo esportivo, teve um problema, né, e aí ela teve que tirar para poder disputar as finais do Campeonato Asiático de Escalada. Então, assim... Mas nisso já se falava também de desaparecimento, de... Pois é. Que ela teria voltado à força pro Irã, enfim, já... A internet foi a loucura. Pois é, é plenamente possível que ela tenha sido coagida a fazer esse entre aspas, né, esclarecimento, né, de que não teria sido um ato político, de que, na verdade, teria sido ali um problema com o material esportivo dela. De qualquer maneira... É justamente pelo alcance que ela tem, como você salientou anteriormente, né? É uma pessoa que é bastante acompanhada para além do Irã, né? E, de qualquer maneira, quando ela chegou, né, quando ela pousou em Teherã, quarta-feira, dia 19 de outubro, ela estava usando o hijab e por baixo do hijab um boné, e o boné, inclusive, que tinha ali a logo da fornecedora de material esportivo dela, aquela da musa da vitória grega, sim, a Nike. Enfim, ela pousou em Teherã e foi recebida por dezenas, talvez algumas centenas de pessoas no aeroporto, né, que aplaudiram, que cantaram o nome dela. Enfim, ela recebeu flores ao quando pousou e tudo mais. Ou seja, a ideia de que ela internacionalmente, né, para o mundo inteiro ver, fez essa demonstração de apoio, repercutiu bastante, inclusive dentro do Irã. E para a gente fechar esse nosso giro, meu caro Matias, a gente cruza a fronteira do Irã com o Paquistão, né, o Paquistão que não faz parte oficial do Oriente Médio, mas faz parte do Grande Oriente Médio, já que o governo paquistanês convocou, no último dia 15, o embaixador dos Estados Unidos no país para satisfações, já que o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ele estava discursando né, num evento do Partido Democrata, ali do comitê de campanha do Partido Democrata, né, pensando nas eleições de midterms, e eles estavam falando ali de segurança internacional e armas nucleares, né, e ele falou assim, ele estava falando do Xi Jinping, dizendo que ele tem um relacionamento com o Xi Jinping, porque quando o Joe Biden, né, era o vice-presidente, o Xi era o premier chinês, né, o homólogo ao vice-presidente dos Estados Unidos. O Joe Biden já falou isso antes, né? Ah, não, convivi um montão com ele e tal, já disse que ele é um gangster, enfim. Esse é um cara que sabe o que quer, mas tem um grande leque de problemas na sua mão. Como a gente dá conta disso? Como a gente pode dar conta do que está ocorrendo na Rússia? E o que eu penso que talvez seja uma das nações mais perigosas do mundo, o Paquistão, pois tem armas nucleares sem qualquer coesão, né? Basicamente falando, olha, esse pessoal aí que não é branco e tem armas nucleares é meio complicado, né?
Não, ele não disse isso, tá, gente? Essa é a minha interpretação do que eu tô dizendo, do que ele disse. E aí, o ministro de Relações Exteriores do Paquistão, o Bilawal Bhutto Zardari, disse que o governo paquistanês ficou surpreso com as declarações de Joe Biden, né? Lembrando que Paquistão e Estados Unidos têm historicamente boas relações, embora nos últimos anos o Paquistão seja muito mais próximo da China. E teve toda a questão com o Talibã também, enfim. Exatamente. E aí convocaram o embaixador e depois, né, o governo dos Estados Unidos soltou uma nota via a porta-voz, né, do Departamento de Estado, dizendo que as relações com o Paquistão são críticas para o interesse dos Estados Unidos, que eles confiam no compromisso e na habilidade do Paquistão em gerenciar o seu patrimônio nuclear. Né, porque obviamente pegou muito mal, né, a declaração de esse pessoal aí com armas nucleares é um perigo, hein? E assim, se você comparar o número do arsenal nuclear paquistanês com o tamanho do arsenal nuclear dos Estados Unidos, chega a ser uma piada ele reclamar isso. Mas é isso. Bem, passemos agora para as efemérides da semana que vem. A Semana na História. 25 de outubro de 1047, há 975 anos, Haroldo III tornava-se rei da Noruega. O Harald Hardrada, né, essa é a data, não quando ele torna-se exatamente rei da Noruega, mas quando ele se torna o único rei da Noruega, né, já que ele tinha um co-rei junto com ele, o Magno. E o Haroldão, no caso, né, lembrando do termo que o nosso querido Biratan Leal usava para o Harold Chapman, o pitcher, jogou no Cubs, depois no Yankees, acho que tá no Yankees. E a gente vai falar 2 vezes do Biratan Leal nessa semana na história. Mas o Haroldão ele é mais conhecido por ter morrido na Batalha de Stamford Bridge, em 1066, né, na Inglaterra. Ele que, como rei da Noruega, ele vai reivindicar o trono da Dinamarca e também as terras nórdicas, né, controladas pelos nórdicos, na ilha da Inglaterra, né, na ilha britânica. Então, tá aí 975 anos desse evento que muitos dos nossos ouvintes devem conhecer por conta da série Vikings. 28 de outubro de 1922. Na próxima sexta-feira completam-se 100 anos da Marcha sobre Roma. Eu já me adianto ao Felipe, porque tem nerdologia sobre. Pois é, o Nerdologia que saiu essa semana é sobre isso. Né, a Marcha sobre Roma, que é quando os fascistas dão uma demonstração de força, né? É difícil dizer que foi um golpe, porque eles não faziam parte do aparato de Estado, né? Mas eles dão uma demonstração de força militar, inclusive, né? Quando mais ou menos 30 a 60 mil camisas negras marcham a Roma de diferentes partes da Itália, armados, boa parte deles, e o rei da Itália, o Vítor Emanuel III, ele não atende o desejo do primeiro-ministro de estabelecer um estado de emergência e usar o exército para reprimir os fascistas. Pelo contrário, vários comandantes militares italianos disseram que não iriam reprimir os fascistas. O Vítor Emanuel III, então, simplesmente empossa o Mussolini como primeiro-ministro. O Vítor Emanuel III, que foi um dos grandes bundões da história, né? Era um cara que tinha um completo pavor de ver um sindicato, de ver uma greve, né? Tanto que o governo italiano tolerava a violência fascista contra os grupos sindicais, e então ele nomeia o Mussolini como primeiro-ministro, sem passar pelo devido processo democrático, né? Então é uma tomada de poder com a anuência do rei, com o uso da força, mas não é exatamente a definição técnica de golpe de Estado, e como o Matias já falou e brincou, tem um nerdologia sobre isso para quem quiser entender um pouquinho mais, né? O cenário italiano daquela época, né? Por que você tinha tanto fascista? Porque você tinha basicamente milhões de homens que voltaram afetados mentalmente, socialmente da guerra, brutalizados pela guerra, muitos deles armados ou que aprenderam a usar armas, e eles vão se juntar né, nos grupinhos de gente armada, gente nacionalista armada, que vão ser chamados ali de faixa de combatimento. E ao contrário da Alemanha, que saiu derrotada, né, a Itália não estava no lado dos vencidos, mas se sentiu passada para trás. Pois é, vitória mutilada. Bem, em novembro geralmente ocorrem os playoffs da Major League Baseball, né, a principal liga da modalidade no mundo, e
em 24 de outubro de 1992, ou seja, 30 anos atrás, o Toronto Blue Jays era campeão da World Series, que fez sentido pela primeira vez. Pois é, o Toronto Blue Jays, né, como o próprio nome diz, é um time de beisebol sediado em Toronto, e foi a primeira vez que um time que não é dos Estados Unidos foi campeão da MLB. Um abraço pro nosso querido Biratã Leal. Não que ele seja torcedor. Você que entregou. Tá? Não, eu dizer, não que ele seja torcedor, mas enfim. Um abraço aí para todo mundo da ESPN que trabalha na transmissão do beisebol. A gente estava inclusive aqui no início da gravação, né, aproveitando os momentos finais de Yankees e Houston Astros. Então, 30 anos, né, de como o Matias disse, quando a World Series começou a fazer um pouco de sentido. E tinha que ter um time mexicano, pelo menos, também. Tinha que ter, pelo menos em breve. E na época tinha pelo menos ainda o Montreal Expos, porque agora atualmente só tem o Blue Jays de fora dos Estados Unidos. Pois é, um absurdo. Tinha que ter um time mexicano, tinha que ter um time cubano. Aí sim. E um time japonês também, que quer fazer o voo todo dia. E Blue Jay, que é o gaio azul, né? Pra traduzir o nome da ave. Pra quem não sabe o que é um Blue Jay, mas assiste Big Bang Theory, é aquele pássaro que o Sheldon quis jogar pela privada num episódio, mas aí ele se apaixona pelo pássaro. Lembrando que o Sheldon, assim como o Trae Young, tem ornitofobia, né? Tem pavor de pássaros, mas ele acredita que eles são reais, não que eles são drones controlados pelo governo. Bem, enfim.